Pois vós crianças têm amor, bênçãos Ele aqui lhes deu, sempre a todas atraiu o Salvador. Com doçuras acolheu, ouvidas hoje jamais, todas elas para Ele são iguais. Cristo ama as criancinhas, tem no mundo inteiro há. Não a todas condução, que Ele as tem com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. A crianças sim as mil em países lá de além, onde moram Jesus do amor gentil. Vamos ajudar também a levar-lhes salvação, para terem a Jesus no coração. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há. Diz a todos quando sou, que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Vamos estas novas dar, na terra toda encher, o Evangelho a todo o povo anunciar. Com fervor e com prazer falaremos de Jesus, para que em toda a terra brilhe sua luz. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há. Diz a todos quando sou, que Ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Amém? Agora nós vamos ficar em pé e vamos cantar o 320. Sem igual aos perdidos falar.
Agora é hora no momento da nossa oração intercessora. A música vai tocar e depois nós vamos nos ajoelhar para podermos orar, falar com Deus. Aqueles que se sentirem à vontade, que quiserem trazer aqui para mais perto, né? Fazer aí um movimento de ação e trazer aqui para frente da igreja, fique à vontade. Enquanto o prelúdio da música passa, fique mais perto, chegue mais perto da gente. Desculpa, a família do Valdemir e da Marisa, perdão, cadê eles? Chegar mais perto da gente aqui, a Suelen, a Stephanie. Estão aqui? A Marisa, Valdemir. Aqui, Suelen, passar para você. Stephanie, passar para você. Isso aqui é um mimo, né? Que o Ministério Lar e Família está presenteando a família. O Valdemir está em casa cuidando da mãe, né? Vou aproveitar e ler aqui. Tem um texto bíblico que está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, e que diz assim, muito conhecido da gente. Valdemir, que nesse momento está passando por dificuldade com a mãe, num momento de dor, num momento de muita agonia, muita dificuldade. Mas tem um texto que diz assim, ó, que até nesses momentos a gente tem que tomar cuidado com o que pede. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhes-á. Que Deus possa conduzir todos os pedidos de vocês também e os demais, né, de acordo com a tua santa e boa vontade. Faze que a orar, que eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor e do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Senhor que é o Criador, o mantenedor de todo esse universo, que para nós é desconhecido, mas Tu sabe tudo, Tu sabe tudo. Nesse momento nós estamos aqui de joelhos na Tua presença. Precisamos agora que o Senhor aquiete o nosso coração, a nossa mente, e que possamos nos devotar e voltar somente a Ti agora, ó Pai. O Senhor conhece vários pedidos, todos os pedidos, os que estão aqui na caixinha, os que estão no nosso coração, os que foram tragos aqui à frente. O Senhor conhece eles muito bem. Conhece também os agradecimentos que o Teu povo tem. Que o Senhor possa agora, na Tua presença, analisar a cada um. E que o Senhor possa nos dar de resposta o que for melhor para nós. Que o Senhor possa nos tranquilizar, amenizar, e que seja reforçado no nosso coração e na nossa mente que o céu é real. E que a nossa luta aqui é temporária, passageira. E que possamos ser testemunhas Suas. Sua testemunha firme, fiel. E que o Senhor atenda tudo segundo o Teu desejo. Seja conosco, perdoe os nossos pecados.
Faça aqui que nós possamos confiar mais, duvidar menos. É o que eu lhe peço, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Em meu ser transformar pelo amor e do alto de mana, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Amém. Provai e vede. História de hoje, presente para prisioneiro. Na noite anterior, Tiago foi a um bar comemorar com seus amigos a construção da nova casa na fazenda. Depois de beber muito, acabou se envolvendo numa briga e levou 2 tiros. Para não morrer, Tiago entrou no matagal e desapareceu na escuridão. Apesar de estar baleado, conseguiu caminhar a noite inteira à procura de socorro. O dia amanheceu e ele continuava cambaleando, tropeçando e caindo. Senhor, meu Deus, tantas vezes, Senhor, o Senhor tem me ajudado, mas agora, Senhor, me livra da morte. Eu estou morrendo, me faz um milagre na minha vida, para eu poder ter uma vida diferente, que dessa vez eu vou ser fiel a Ti. Aquele era um momento decisivo na vida de Tiago. Seu corpo já estava à beira de um colapso quando avistou uma casa logo à sua frente. Reunindo as últimas forças que lhe restavam, ele se aproximou daquela casa e pediu ajuda. Socorro! Imediatamente um casal veio ao seu auxílio e, percebendo a gravidade dos ferimentos, eles não tiveram dúvidas sobre o que fazer. Removeram-no com cuidado para dentro do veículo e partiram rumo ao hospital. Tiago estava com os minutos contados entre a vida e a morte. Mas o encontro com um carro da polícia mudou totalmente o curso da história. Aqui, socorro! Socorro, rapaz, aqui, facilitado. Depois de socorrido, Tiago, já fora de perigo, foi preso. O delegado abriu um inquérito para apurar o caso, enquanto os investigadores reuniam informações sobre o que teria acontecido naquela noite. Sua casa agora era uma cela de 9 metros quadrados numa cadeia pública. Sua esposa Solange sempre o visitava e, na medida do possível, o encorajava a não desanimar. Afirmava que ele não ficaria ali por muito tempo e que tivesse paciência. Durante os dias que se sucederam, um pastor evangélico visitava os presos para lhes dar uma palavra de conforto. Tiago ouvia com atenção os ensinamentos da palavra de Deus. Eu trouxe um presente para você, essa Bíblia. Estou te doando, que você possa fazer bom uso dela e que ela seja a sua companhia, que você seja liberto, em nome de Jesus. Aquela Bíblia
passou a ser a companheira inseparável de Tiago na cadeia. E quando recebia visita de sua esposa, contava para ela os novos ensinamentos. Eu achei várias passagens aqui, fala sobre o sábado, sobre a guarda do sábado. E aí nós vamos estudar, quando sair daqui, nós vamos estudar novamente para a gente entender mais, viu? Você não vai trabalhar, não vai comprar mais nada no sábado. Eu compro na sexta, né? Compra na sexta e no sábado você nem compra e nem trabalha mais. Enquanto ele esteve preso, Solange passou a administrar sozinha uma padaria que eles possuíam, além de cuidar dos 2 filhos pequenos. Depois de 6 meses, Tiago saiu da cadeia, inocentado pela justiça. Uma cliente deles, que era adventista do 7º dia, tomando conhecimento de toda aquela história, ofereceu a eles uma série de estudos bíblicos. Durante 1 ano, eles estudaram mais profundamente as Escrituras e decidiram se entregar a Cristo numa linda cerimônia batismal. Tiago, Solange e Iago, seu filho mais velho, foram batizados na igreja de Ninheira, no norte de Minas Gerais. Hoje, a família inteira se dedica ao trabalho da igreja. Eles apoiam financeiramente todos os projetos locais e são fiéis na adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Tiago se considera um milagre de Deus. Sua vida foi transformada em circunstâncias inacreditáveis. Seu desejo é seguir adorando ao Senhor junto com sua família até a volta de Jesus. Provai e vede. Das ofertas aos pés do Salvador e a todo sacrifício
Bom dia, irmãos, feliz sábado. Que bom que você está aqui. Quero chamar o pastor Mateus. O pastor Mateus é o nosso secretário da União, é uma área administrativa representando o nosso estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Brasília. Pastor, seja bem-vindo, que Deus lhe use, viu? Bom dia. Que bom poder estar com você mais uma vez nessa manhã. Eu digo mais uma vez porque eu já estive aqui. Há mais de 12 ou 13 anos atrás, quando eu tinha cabelo e não tinha barriga, eu estive aqui fazendo uma semana de oração jovem. Isso tem muito tempo. Muito tempo. Eu não me lembro muito, mas me lembro que a gente jantou algumas vezes na casa de uma irmã que fazia pão de queijo artesanalmente, e foi o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. E ela me deu a receita, e eu fiz esse pão de queijo por muitos anos, até perder a receita. Então, quando eu cheguei aqui e a associação me disse que eu pregaria na Vila Nova, eu só pensei em uma coisa: cadê essa irmã do pão de queijo? Não sei se ela ainda está aqui, não me lembro, mas se ela tiver, que o Espírito te toque, você se manifeste. Viu? E eu vou estar a semana todinha aqui, viu? De bobeira. Então, se ela não estiver e alguém quiser ocupar o lugar, por favor, também, aí estaremos. Mas eu preciso dessa receita, desse pão de queijo, viu? Então, me ajudem aí nessa tarefa durante essa semana. A você que nos acompanha pela internet, bem-vindo, que Deus abençoe você no seu lar. Eu queria que você acompanhasse comigo a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Nós vamos estar aqui na igreja, como já foi dito, hoje pela manhã. Depois nós estaremos amanhã à noite. E na segunda, terça e quarta, nós estaremos em pequenos grupos. Eu vou estar com vocês em algum pequeno grupo. Na quinta-feira estaremos juntos com o lançamento do filme na praça. E aí voltamos aqui para a igreja, para o nosso concentração, digamos assim, evangelística, na sexta noite, sábado de manhã e domingo à noite. Então nós vamos estar juntos nesse período. Hoje à tarde a gente vai sair para poder distribuir os convites, às 5h15, 5h45, né, como já foi dito, para a gente poder convidar as pessoas para esse momento. É muito importante essa ação da igreja para fora, né? E a gente espera que o filme possa abrir muitos corações. Marcos capítulo 5. Todo mundo abriu? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Ó Deus bendito e eterno, nós estamos abrindo a Tua palavra. E a gente quer te pedir nesse momento que somente a Sua voz seja ouvida no coração da gente. E que seja o Senhor que dirija nossos pensamentos e sentimentos, para que a Tua palavra traga a mensagem que ela precisa trazer para a vida da gente e faça de nós novas criaturas. Em nome de Jesus, amém. Jesus estava chegando em uma região que era uma região muito diferente das que a gente está acostumado a ler no texto bíblico. Às vezes a gente vai lendo, como é muita história, muito texto junto, né? A gente às vezes não consegue separar as informações que estão no texto. Mas nesse momento, Jesus cruzou mais uma vez o Mar da Galileia. E a gente precisa entender o Mar da Galileia como, na verdade, um grande lago, não um mar. Só que como ele é grande, chamam de mar. Mas toda vez que você ler na Bíblia Mar da Galileia, Lago de Genetzaré, Mar de Tiberíades, é a mesma coisa, tá? São vários nomes para o mesmo lugar geográfico, que é esse grande lago aonde Jesus fez praticamente a maior parte do seu ministério ao redor desse lago. E às vezes a gente se confunde porque o texto fala assim: e ele partiu para outra margem, e ele partiu para outra margem. Aí você começa, mas ele estava em que margem agora? Tá certo que vai para uma margem, vai para outra margem, vai para um lado, vai para o outro, mas ele ficava fazendo essa interconexão por meio de barco. E é nesse mar que nesse grande lago que a gente tem a tempestade, que é acalmada, nesse lago onde Jesus, circundando o lago, mas na parte norte, onde Jesus nasceu, cresceu, passou uma boa parte da sua infância. Então essa região da Galileia é uma região muito importante, mas Jesus desenvolveu seu ministério na parte mais
para cima, assim, na parte mais norte e pegando um pouco para a esquerda aqui do Mar da Galileia. Essa região que ele vai chegar agora é uma região que está mais para baixo aqui, assim, está do Mar da Galileia para a direita, para baixo, assim, que é a região de Decápolis. É uma história longa, mas a princípio eram 10 cidades, 10 grandes cidades que estavam unidas, e por isso esse nome Decápolis, 10 cidades, e foi ganhando uma certa notoriedade, uma certa importância, mas essa importância diminuiu, mas o nome permaneceu, e uma dessas cidades se chamava Gadara, ou Gerasa, ainda tem algumas discrepâncias aí, e é por isso que a gente lê a história do endemoniado gadareno ou do endemoniado gerazeno, é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa. E Jesus então chega desse lado do mar, chegando depois de acalmar a tempestade, depois daquele momento que os discípulos tiveram, aquele ápice de demonstração de poder de Jesus, Jesus chega na beira do lago e diz assim o verso 1 do capítulo 5 de Marcos: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos, e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Abriu um parênteses. Se você ler esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, não é um homem, são 2, tá certo? Isso não tem problema algum, tá? Não abale a sua fé por isso não, meu filho. Tem coisa mais importante para a sua fé ser abalada, tá? Mas não tem nada, não há problema nenhum nisso. É só um discorrer e existem explicações para isso, mas é o mesmo episódio, tá? Verso 3: o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram lá na cidade e pelos campos, e muitas pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e tiveram medo. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilhavam. Como eu estava dizendo para você, é bem interessante o texto, porque essa região não era uma região onde o judaísmo era muito forte, e uma evidência disso está no próprio texto. O que te chama a atenção no texto, que mostra que o judaísmo não era tão forte e tão extenso como em outras regiões? Criação de porcos. O próprio relato já nos mostra que o judaísmo não tinha uma influência tão forte. Logo, se o judaísmo não tinha uma influência tão forte assim, apesar de ser conhecido, obviamente, que havia judeus ali, enfim, mas não era a maioria, não era um contexto maiormente judaico, como estava na Judéia, em Jerusalém, na região. O que isso me diz sobre a expectativa dessas pessoas quanto ao Messias que se chamava Jesus? Muito pouca. Talvez a maioria
nem tivesse as informações de que havia uma profecia sobre o Messias. Ou talvez, para piorar a situação, muitos achavam que era mais um, porque já sabe, naquela época tinha muitos pretensos messias, surgiram muitos antes de Jesus, durante o ministério de Jesus e após o ministério de Jesus. E alguns deles, por incrível que pareça, tinham o nome de Jesus. Alguns libertadores judeus tinham o nome de Jesus. Jesus era um nome comum, tá? Não era um nome único, exclusivo, era um nome comum. Então assim, era mais um que estava chegando. Era mais um que, se chegasse e começasse a pregar, iriam juntar quantas pessoas para ouvi-lo? Sei lá. E Jesus então chega àquela praia, vindo do momento de que acalma a tempestade. E eu imagino os discípulos eufóricos, né, por tudo aquilo que viram e ainda meio assustados. E quando chegam na praia, vem um camarada, ainda com uns pedaços de corrente, meio com roupa rasgada, cortado de pedra, cabeludo, gritando, vindo na direção deles. E o que você acha que os discípulos fizeram? O texto não diz, mas para mim, eles deram no pé. Aí você pensa, não, nós estamos falando dos discípulos, né? Os 12 grandes heróis do texto bíblico. O que você faria? Quando você passa na rua e tem uma pessoa que está fora do seu juízo, ela começa a gritar e vem correndo para o seu lado, o que você faz? Você para e encara? Tá bom. 100 metros rasos, né? Se tivesse cronometrando, te dava uma medalha olímpica. Você sai correndo, todo mundo sairia correndo. Fizeram alguns testes uma vez sociológicos que parecem pegadinha, que a pessoa começa a gritar no meio de um lugar assim, dizendo assim, corre, 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 corre. E o que você acha que acontece? E não tem motivo nenhum para ninguém estar correndo, mas é para você poder ver o processo de massa, né? Então os discípulos vieram, estavam ali, chegaram, veio aquele camarada, apontou lá, o primeiro ameaçou, o menos covarde, tentando ser mais corajoso, deixou por último, mas deram aquela fugida, né? Mas uma pessoa ficou. Quem? Ele, como sempre. E Jesus fica e já diz para aqueles espíritos imundos que estão naquele homem, vai embora. E então aquele homem vem, se prostra diante de Jesus e diz para Jesus, querendo dizer para ser libertado, mas os demônios tomam espaço e dizem, olha, não nos mande para longe, mas nos mande para aquela manada de porcos. Jesus permite. Jesus permite. E o texto é claro ao dizer que aquele homem era extremamente violento e ele vivia nos sepulcros. Então você imagina, um familiar seu vinha a falecer e você já com toda aquela dor, com toda aquela tristeza, já sabe, a família já sofrendo aquele momento, tinha mais um problema, que ao ir sepultar o seu ente querido, você ainda tinha que enfrentar um sujeito revoltado, bravo, perigoso, gritando, correndo atrás das pessoas, se cortando, sendo violento. E é por isso que tentaram amarrá-lo algumas vezes e não surtiu efeito. Aquilo era um constrangimento para a sociedade. E ele era conhecido pela sociedade, é óbvio, porque tentaram prendê-lo com correntes. Então ele era famoso, ele era conhecido, devia ter um nome, fulano do sepulcro, fulano da cova, sabe esses apelidos que dão assim? Fulano do cemitério, um endemoniado do sepulcro. Colocaram algum apelido nele. E as crianças deviam passar e brincar e jogar pedra nele, para ver se ele vinha, né? Sabe coisa de criança? A gente era pequeno, faz o que eu vou te falar agora não, viu? Tapa o ouvido dos meninos aí. A gente era pequeno, a gente ficava implicando com uns meninos, uns caras na rua, né? Que meio perturbado na rua, né? A gente implicava para ver se ele corria atrás da gente, né? Só para a gente poder ter o prazer de correr dele. Criança é assim, implica para ver se vai, vem. Então imagina a vida desse camarada. Mas aí o texto diz que Jesus expulsa o demônio, ou os demônios, e os demônios vão para uma manada de porcos. Olha a estratégia do capeta. Não é fantástica a estratégia dele?
uma região que vive daquele tipo de economia. E aí, de repente, por causa de Jesus, são lançados no mar 2.000 porcos. Obviamente que o cálculo do tinhoso foi o seguinte: vamos fazer assim, Jesus está chegando numa região que ele não é conhecido e está expulsando a gente, vai ficar famoso, vamos logo acabar a situação aqui, vamos arranjar um problema, porque você sabe que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então vamos arranjar um problema econômico que vai fazer com que as pessoas tenham raiva dele. Então vamos dar fim, vamos arranjar um problema econômico. E aí fizeram aquela questão com os porcos, e funcionou tão bem que o que diz o texto que aconteceu? Os homens saíram e vieram os donos daqueles porcos e moradores e falaram o que é para Jesus? Vai embora daqui. Eles ficaram com medo, porque se ele acabou de chegar e deu fim em 2.000 porcos, caramba, se ele ficar uma semana aqui, vai limpar, vai dar fim na economia, vai embora daqui. Ninguém se importou com o homem. E olha o que diz o texto, que quando eles chegaram, eles viram que o homem estava calmo, vestido, não é isso? E em perfeito juízo. Isso não chamou a atenção de ninguém. Eles olharam, perceberam a situação, mas mesmo assim disseram para Jesus: vai embora daqui. Perceba como a cabeça do ser humano às vezes é tão fechada para a ação de Deus do Evangelho. Diante de um tremendo de um milagre, diante de um poder sobrenatural que salvou a vida daquele homem a olhos vistos, diante do testemunho de todos aqueles que estavam ali apacentando os porcos, eles só enxergaram uma coisa: perdemos dinheiro por causa desse camarada, manda ele embora. Ninguém pensou nos benefícios, nas bênçãos que Jesus podia trazer para a vida deles. Gente, isso é loucura. Será que ninguém ali tinha um parente doente e na hora que viu aquele homem curado pensou assim: se ele expulsou os demônios desse homem, será que ele não pode curar o meu parente que está doente? Você entende as associações? Ninguém pensou isso, ninguém calculou isso, só enxergavam uma coisa. Qual era? Vai embora daqui, porque você está trazendo um problema para mim. E é assim que às vezes nós nos aproximamos e nos relacionamos com Jesus. Jesus atua e faz tanta coisa maravilhosa na vida da gente, mas a gente só consegue enxergar o que a gente vai perder a partir do momento que a gente tem um encontro com Ele. A gente só consegue calcular as perdas, e a gente acha que essas perdas são mais importantes do que aquilo que realmente Ele pode fazer, a transformação, o poder, a mudança de vida, uma nova criatura, um milagre sobrenatural que Ele pode fazer, mas a gente não enxerga isso. Mas esse não é o mais importante da história, e eu não vim aqui hoje para te falar sobre isso. Eu só precisava que você entendesse o contexto da história, para você entender a atitude de um único homem. Olhe bem de novo o texto, no capítulo 5, no verso 18, o que diz sobre aquele homem que agora estava liberto dos demônios. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Não é lindo isso? Tudo que ele queria era estar com Jesus. Sabe, foi Jesus quem fez tudo aquilo na vida dele. Foi Jesus quem o libertou. Foi Jesus quem deu para ele uma nova vida. Foi Jesus que mudou a vida dele. Ele só queria uma coisa: continuar na presença de Jesus. Ele queria acompanhar Jesus. E eu fico pensando, se fosse eu, Jesus, se eu estivesse no lugar de Jesus, como um pregador, eu levaria esse homem. Você já imaginou o poder disso no sermão? Irmãos e irmãs, eu posso libertar vocês. Deus me deu o poder de libertar dos demônios. E aqui eu vou trazer, chamar de João, tá? Aqui eu vou trazer o João. E João,
era um homem que vivia nos sepulcros se cortando. João, conta pra gente, como é que você era? Aí João conta. E agora, irmãos, pela oração, pelo poder de Deus, libertei esse homem é uma nova pessoa. João, como que você se sente hoje? E João daria o testemunho. Você já imaginou o poder evangelístico disso? E você já percebeu na Bíblia que nenhuma dessas pessoas que Jesus curou, ele leva com ele? Não tem ninguém. Pensa nos 12 apóstolos. Algum dos 12 teve um momento de milagre curado por Jesus, alguma coisa assim, sobrenatural? Não. Todos que ele cura, ele espalha. Ficam nos lugares, ou ele espalha, e alguns ele ainda diz, por causa do momento que ele estava, ele diz assim, ó, não conta nada para ninguém. Mas sabe aquele negócio de fofoca, né? Não, fica tranquilo, só eu sei. Fique tranquilo, só eu sei. 40 já sabem. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo, me contou uma situação, eu falei assim, quem sabe? Ele falou, não, pastor, ninguém sabe, eu só contei para minha melhor amiga. Eu falei, ah, tá. Aí eu falei para ela assim, agora que todo mundo já sabe, vamos ver como... Não, pastor, mas ninguém sabe, só minha amiga. Eu falei, então, agora que todo mundo já sabe, vamos agora lidar com o problema. Tem como? Então, quando esse homem quer estar com Jesus, ele quer ficar com Jesus, e ficar com Jesus, gente, é a coisa mais sensacional que ele poderia. Jesus diz para ele, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Como que você se sentiria, se Jesus virasse para você, você quer estar com Ele, você quer estar na presença dEle, você quer viver com Ele, você quer dedicar o seu tempo para estar com Ele, e Ele diz para você assim, você vai voltar para os seus, você vai para aqueles que são pagãos, né? Porque não era essa a condição da região aqui, você vai voltar para essa região que é pagã, que não me conhece, que me expulsou daqui, e você vai dizer para eles quão grandes coisas Deus fez. Como que você se sentiria? Eu acho que eu me sentiria assim, mas Senhor, mas lá não tem ninguém que acredita em você, lá eu não vou me sentir bem lá, e lá eu era fulano, endemoniado, e agora deixa eu ir contigo. Mas ele foi. Só que essa história não acaba aqui. Ela parece que acaba aqui, mas não acaba. E é por isso que quando eu comecei a ler o texto, alguns na sua mente pensaram assim, ah, vai falar mais uma vez no demoniário de Gadara. Vou. Só que essa história não acaba aqui. Acompanhe comigo no capítulo 7, verso 31, do mesmo livro de Marcos, capítulo 7, verso 31. E olha a conexão que o texto bíblico faz para a gente. Marcos capítulo 7, verso 31. Jesus tinha estado lá em cima, na região de Tiro e Sidom, e ele volta agora, atravessa o mar da Galileia, e olha o que diz o verso 31. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Que lugar é esse mesmo? É o lugar do endemoniado. E quando Jesus chegou, o que aconteceu? Quando ele chegou a primeira vez lá, quem que recebeu Jesus? Ninguém, só o endemoniado, não foi? E expulsaram ele de lá. E olha o que diz o texto. Trouxeram-lhe. Quem trouxe? O povo daquela região, porque é onde ele estava, não vem ninguém de barco com ele. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão, tirando-o da onde? Multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou-lhe a língua com a saliva, depois levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam.
e admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Olha só, admiravam-se, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E o texto segue, porque o original da Bíblia não tem divisão de capítulo e versículo, né? Essa divisão é de 1288 em diante. Diz assim: naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: aonde se reuniu essa multidão? Em que região? Decápolis, onde ele estava. Ele chega, uma multidão traz um homem para ser curado, e agora se reúne uma multidão para quê? Para ouvi-lo. Tendo compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, se os despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe, mas da região de Decápolis, todos da região de Decápolis, que era uma região grande. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá fazer alguém satisfazê-los de pão nesse deserto? E perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, tendo dado graça, ordenou que também esses fossem distribuídos. E comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes dos discípulos, levantaram 7 cestos. Eram cerca de 4.000. 4.000. Então, 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco para os seus discípulos e foi para o outro lado, para a região de Damanalta. 4.000 só homens. Vamos fazer um chute aproximado? Chute aproximado. 4.000 homens. Quantas mulheres a gente pode colocar mais aí na conta? Se a gente levar em conta a estatística que a gente tem hoje da igreja, as mulheres representam 53% da igreja. Tá certo? Nós temos mais mulheres do que homens. 53% da igreja. Vamos levar essa estatística em conta? Vamos botar aí, tá, vamos lá, para ser justo, umas 5.000 mulheres só, pode ser? 5.000 mulheres mais 4.000 homens, 9.000, mais a renca de criançada. Você acha que eu estaria sendo exagerado se eu chutasse uns 10.000? Pois é. Em que região mesmo se sentaram 10.000 pessoas para ouvir Jesus? Em Decápolis. Tinha judaísmo lá? Muito forte? Não. Jesus tinha pregado lá antes? Não. Jesus tinha sido expulso de lá. Mas ele deixou uma pessoa lá. Quem? O endemoniado. O ex-endemoniado. E agora você entendeu onde eu quero chegar. Sabe, querido, a gente fala de evangelho e de igreja, e por algumas questões de razões históricas, a gente sempre foca numa coisa: para eu poder crescer no evangelho, na graça de Cristo, eu preciso dedicar muitas horas em comunhão a Deus, lendo a Bíblia e lendo a minha lição e lendo a meditação. E isso é verdade, mas não é toda a verdade e não é só isso. Deixa eu ler para você uma citação dessa mesma história no livro Desejar de Todas as Nações, que diz assim, falando desse momento, diz assim: mas assim que Jesus lhe apontou o dever, prontificaram-se a cumpri-lo. Estava falando no contexto de ter 2 endemoniados, que está baseado em Mateus 8. Não somente a sua casa e os seus vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de Decápolis, declarando por toda parte seu poder de salvar, e descrevendo como os libertara dos demônios. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se, para seu próprio benefício apenas, houvessem permanecido em sua presença. E agora vem o que eu queria que você ouvisse: em trabalhar para difundir as boas novas de salvação, que somos levados para perto do Salvador. Eu vou repetir uma outra citação que está em Evangelismo, página 70. Só existe um meio de se crescer na graça de Cristo:
fazendo exatamente aquilo que Ele nos mandou fazer, trabalhando em prol de outras pessoas. Quando Jesus cura e liberta aquele homem, o desejo daquele homem era se manter com Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Ele queria continuar com Jesus, mas Jesus conseguia enxergar aquilo que ninguém enxerga. Quando aquele homem vem endemoniado, cortado, gritando, sujo, rasgado, os discípulos enxergaram aquilo que nós enxergamos. Viram exatamente um homem endemoniado, cortado, sujo e rasgado. Mas Jesus viu um missionário de 10.000 pessoas. Foi isso que ele viu. E é por isso que ele agiu e atuou e libertou aquele homem. Quando a multidão chegou, ela só viu que perderam monetariamente 2.000 porcos lançados no mar. Jesus viu 2.000 porcos missionários, quando o diabo e seus anjos foram lá encarnar naqueles porcos lá para matar os porcos. Jesus olhou para aqueles porcos e só pensou assim: vocês estão achando que vocês vão me enganar, né? Vai lá. Porque, gente, se aqueles porcos não tivessem ido para o mar, você acha que uma multidão teria vindo presenciar o milagre da libertação daquele endemoniado? É claro que não. Os porcos foram os folhetos de Jesus, foram o livro do ano, foi o contato missionário, foi o jeito de Jesus trazer as pessoas. Isso não quer dizer que eu vou sair daqui hoje, vou catar um monte de porco na rua aí, vou jogar num lago aí para poder chamar as pessoas. Não é isso, é o contexto. Jesus enxergava o contexto que ele vivia, e quando ele olhava o contexto, ele olhava as pessoas, ele olhava o tipo de pessoa e aonde ela vivia, ele então buscava as pontes para poder se ligar com essas pessoas, para poder falar do evangelho ao coração delas, na vida delas, na realidade delas. Isso a gente chama de encarnação. Encarnação não é só porque Deus veio e habitou entre nós. Encarnação é porque Ele veio e habitou entre nós e habitou na nossa cultura, no nosso contexto, na nossa vida, comeu a nossa comida, falou o nosso idioma, andou conosco. É isso que Ele fez. Porque só assim, andando com as pessoas, se conectando com as pessoas que nós conhecemos e temos relacionamento, é só assim que o evangelho entra, e entra com poder. Porque não é uma explicação, não é um conceito, não é uma doutrina. Nós temos uma mania de trabalharmos do evangelho como se ele fosse conceito, como se ele fosse explicação. A gente quer dar para as pessoas ensinamento, como se isso fosse pré-vestibular. Vamos lá, pergunta 1: quantos dias Deus criou o mundo? Quem é Deus? Deus é isso. Pronto, terminou a prova, está batizado, amém? Está salvo, acabou. Só que isso não é evangelho. Isso faz parte do evangelho, mas o evangelho está além disso. Evangelho é vivência. Evangelho é experiência. Evangelho é tocar o crucificado, é senti-lo, é viver com Ele, é estar na presença dEle, e então sair e contar para as pessoas aquilo que Ele fez por mim. E esse é o maior poder do evangelho. O evangelho foi anunciado por aqueles 12 homens e mudaram o mundo, não com explicações teológicas, não com refinamentos de teologia e aplicações. Isso é importante, mas não é tudo. O evangelho mudou o mundo porque aqueles homens disseram: aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nossos ouvidos ouviram, é isso que nós anunciamos para vocês, porque nós conhecemos não um conceito, nós conhecemos não uma explicação, nós conhecemos não uma profecia, nós conhecemos uma pessoa, e o nome dele é Jesus. E pessoas não se explicam, pessoas se apresentam, pessoas se vivem, pessoas se relacionam, pessoas passam um tempo junto. É isso que Jesus é. Jesus é real, Jesus é vivo, Jesus é uma pessoa, e não tem outro jeito de anunciar Jesus que não seja dizendo o que a minha vida em relação com essa pessoa fez e o que ele pode fazer por você. E foi isso que esse camarada fez. Ele foi para aquele mundo que não conhecia nada de Jesus, e quando ele chega e diz assim: olha o que ele fez por mim,
sabe? Um monte de gente com medo dele. Falei, lá vem aquele maluco. E o povo se escondendo em casa. E ele foi, se apresentou e falou com a família, e falou com os vizinhos, contactou quem estava perto dele. Ao fazer isso, quando Jesus volta meses depois, tem 10 mil para ouvi-lo. Pelo testemunho de um único homem, ou 2 se você quiser. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer através de você? E talvez você pense, mas como que Deus... Eu não passei por isso. Amém, que você nunca foi endemoniado. Não é bom? Ou você quer ser? Amém, né? Talvez nunca tenhamos sido de um jeito... Deixa para lá. Mas enfim. Mas eu nunca passei por uma experiência de cura, de libertação. Mas gente, a maioria nunca passou. O seu vizinho talvez não precise de nada disso. É exatamente a minha vida do cotidiano com Cristo é que faz a diferença. Mas para isso, eu preciso contar, eu preciso compartilhar, eu preciso repartir aquilo que eu vivi com Ele, com outras pessoas. E desculpa que eu vou falar para você, você pode comer o seu joelho de orar, você pode aprender grego e hebraico para poder interpretar a Bíblia a partir dos originais, você pode ler todos os livros e manuais esquemáticos de história eclesiástica, você pode ler livros e livros de teologia sistemática e ler todos os livros do Espírito de Profecia de Ellen White, e isso pode não te acrescentar um degrau, um dedo, 1 milímetro na sua relação com Deus. Mas quando você sair de você mesmo, parar de viver só para você e começar a compartilhar a sua vida com Cristo com outras pessoas, então você vai entrar numa profundidade de relacionamento com Cristo a qual você nunca viveu. Porque o Evangelho é paradoxal. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu me entrego, mais eu me acho. Se eu sou o último, é que eu sou o primeiro. Quando eu me esvazio de mim mesmo, é que eu encontro o meu preenchimento. Quando eu tomo a minha cruz, é que Ele me liberta. É assim o Evangelho. Mas enquanto eu viver para mim, pensando em mim, achando só aquilo que eu posso fazer, querendo viver com Jesus e ser feliz, e as pessoas ao redor perecendo e morrendo, e eu não tenho preocupação por elas, então eu sou o mais miserável de todos os seres humanos, porque eu tenho uma teoria na cabeça, mas eu não tenho uma fé que transforma. Hoje, o chamado de Jesus é: vai e conte para os seus quão grandes coisas Jesus fez em você. É só isso. E quem sabe não está sentado aqui aquele que através da sua vida e do seu testemunho vai trazer milhares e milhares de pessoas para o reino de Cristo. A gente não consegue dimensionar o tamanho da nossa influência. A gente não consegue, está além. Você acha que esse camarada conseguiu entender que um dia vinham 10 mil pessoas? Nunca. Mas Deus sabe, e Ele olha para você, e Ele enxerga aquilo que você pode ser, pelo poder dEle. E é para isso que a gente está aqui, para falar, para contar, para anunciar, para compartilhar. Não uma explicação, não uma teoria, não simplesmente uma doutrina, mas a vida com Cristo, que tem mudado a minha vida e que tem mudado a sua vida. E é para isso que eu queria te convidar hoje, para que você falasse, para que você fosse,
Eu tenho vergonha de falar. Não fala, chama, faz sinais, faz desenho, leva uma comida, leva um doce, leva um pão de queijo, faz qualquer negócio, mas contacte com as pessoas e compartilhe a vida com Cristo, e então o mundo será abalado e Ele vai voltar para buscar a gente. É só isso que a gente precisa fazer, e é para isso que Deus chama você. E aí, aceita? Como diz a turma, topa a parada? Aceita o desafio? Você que está na internet, aceita o desafio? Aceitou? Ótimo, agora eu vou botar uma pedra nas suas costas. Deus vai cobrar de você, hein? Estou brincando. Mas faça, cumpra isso, e você vai ver como o seu relacionamento com Cristo vai ganhar profundidade. E quem sabe, quando eu voltar daqui a alguns anos, não tenha mais uma igreja, mas tem uma cidade rendida aos pés de Cristo, pelo testemunho meu. Não, eu não sou daqui, é pelo seu. É você quem está aqui, e é de você que as pessoas precisam ouvir. Que Deus abençoe você. Vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu pensei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. De meu viver a Ele me entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem em breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ó que esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eternal, que só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Oremos. Bendito e querido Jesus, que cuida da gente de um modo tão maravilhoso. O Senhor libertou a gente de tanta coisa.
O Senhor vive na vida da gente de modo tão espetacular. Tem tanta coisa que o Senhor tem feito. O Senhor trouxe a gente até aqui. Tem trabalhado no coração da gente, lapidado a nossa forma de ser, o nosso caráter. Tem nos libertado de vícios, de costumes e hábitos errados. Tem nos libertado do poder das trevas e da ação do mal. Tem dado para a gente uma nova direção, uma nova forma de viver essa vida. Tem reunido a família da gente. Ó Jesus, nos ajude para que a gente possa contar isso para quem vive ao nosso lado, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham com a gente, para o nosso vizinho. Que a gente entenda que o Evangelho não é um método, que a pregação do Evangelho não é um formato, não é um projeto, não é um programa. É simplesmente compartilhar o que a gente tem vivido contigo, para que outras pessoas vivam a mesma coisa. Então, Jesus, através da gente, por favor, abale as estruturas desse bairro. Conte para as pessoas que estão aqui, traga-os para a tua igreja, para os pequenos grupos, uma vida com a gente. Enfim, mova essa cidade através da gente. Nos dê as oportunidades hoje, no ônibus, no trabalho, enfim, que a gente possa falar com as pessoas. E que o Senhor vá adiante de nós, como fez em Decápolis, abrindo as portas, porque com certeza tem muita gente que é teu povo e que só precisa ouvir uma palavra pequena de ti para que possa vir para o encontro contigo. Nos use, nos dê o poder e a coragem, no nome de Jesus. Amém. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero te mesmo salvá-lo, por isso morreu na cruz. Recebe essa oferta de graça, aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Amigo, não saia sem